Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, alunos dos quintos anos. Eu sou a professora Carla e hoje eu estou aqui com uma aula de língua portuguesa para vocês. Mas antes, vamos lembrar algumas coisas. O Centro de Mídias é um aplicativo onde você pode assistir todas as aulas. Elas acontecem para os quintos anos a partir das 15h30 até às 17h todos os dias, de segunda a sexta-feira. No site do Centro de Mídias, você também pode estar verificando a programação do dia. Então, você já consegue acompanhar quais são as aulas que vão acontecer para o seu ano naquele dia. Legal? Bom, quem tiver alguma dificuldade também pode estar acessando no site, tá? Existe lá um guia onde vocês podem estar atualizando e verificando o aplicativo. Bom, para essa aula, como todas as aulas, nós vamos precisar de um material. Então, eu quero que vocês separem aí um papel e uma caneta para que a gente possa fazer algumas anotações. Se for preciso, pode dar um print também na tela para fazer alguma anotação posterior. A gente também tem um chat ao vivo. Vocês podem estar fazendo perguntas e interagindo com a Pro quando a gente iniciar algumas perguntas sobre os textos. Combinado? Bom, vamos lá. Cada aula de português, a gente tem uma habilidade que a gente vai trabalhar. O que é essa habilidade? É o que a gente espera que o aluno compreenda e que ele faça nessa aula. E para isso, é necessário a gente verificar qual é essa habilidade. Então, a habilidade de hoje é a habilidade EF 15 LP 03. Ela é a habilidade que diz que o aluno deve ser capaz de localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Antes da gente prosseguir, é preciso a gente entender que algumas palavras podem ser um pouquinho difíceis e a gente precisa saber o significado delas. Por exemplo, explícitas. O que significa explícita, né? Uma informação explícita num texto. É aquela informação em que o autor deixou claro, de forma objetiva, imediata. Você consegue localizar com facilidade, ok? Vamos só voltar um pouquinho? Enquanto não localizar informações explícitas, aquelas que estão claras ali no texto, em textos de diferentes gêneros textuais. Bom, o que são gêneros textuais? Aqui no canal do Centro de Mídias, a gente já viu várias aulas com outros professores que trabalharam outros gêneros. Então, o que são os gêneros textuais? São aqueles grupos de textos com diferentes funções e tipologias. Crônicas, reportagens, carta de leitor, enfim, um grande número de gêneros. Só que hoje a gente vai trabalhar 2 gêneros apenas. Isso. Então vamos lá. Os 2 textos que a gente vai trabalhar hoje são os textos Desmatamento, que é do gênero de divulgação científica. O que é um texto do gênero de divulgação científica, Pro? Bom, como o próprio nome diz, é aquele texto que vai trazer alguma informação científica, ou seja, alguma pesquisa, algum embasamento teórico de um determinado tema, ok? É um gênero de tipologia expositiva, ou seja, ele expõe uma informação, e também narrativa, ele narra, ele conta algo, ok? E o texto que a gente vai ver é o desmatamento. E no segundo momento da aula, a gente vai ler o do gênero conto de fadas, que é aquele gênero que a gente já conhece há muito tempo, né? Aquela historinha onde os personagens são fantásticos, bruxas, dragões, princesas, e misturam elementos reais a elementos imaginários. E a gente vai ver nessa parte uma partezinha só de um conto de fadas que a gente já conhece, que é o do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Antes da gente ir para a leitura, vamos pensar que quando a gente pensa em interpretação de texto, é importante a gente entender que interpretar um texto é compreender o sentido dele, é entender. E para isso, muitas vezes, é necessário que você leia, releia, quantas vezes forem necessárias, ok? Vamos lá? Bom, uma informação importante antes. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a alguma palavra que vocês não compreendam, tenham em mão sempre um dicionário. É importante que você verifique aquela palavrinha que, de repente, não está encaixando e você não sabe o que significa, colocar um sinônimo para ela, tá bom? Vamos lá? Acompanhe a leitura aí comigo, alunos. Esse texto é um texto que foi retirado daquele livro de textos do Ler e Escrever, aquele da capinha laranja. Então, se vocês quiserem acompanhar, ele também está lá, tá bom? Vamos lá? Desmatamento. É alarmante a situação no Brasil.
sobretudo nos estados litorâneos, primitivamente recobertos pela Mata Atlântica e na região amazônica. Restam hoje apenas 3% da extensão de floresta atlântica que existia no Brasil colonial. A existência de matas ainda extensas na região norte não significa que espécies ameaçadas pela destruição da Mata Atlântica possam se abrigar na Amazônia, pois o clima e o relevo são diferentes, assim como a flora e a fauna. As florestas tropicais, que só cobrem 7% da superfície terrestre, abrigam mais da metade das espécies vegetais e animais conhecidas. Das 100 mil espécies de plantas da América Latina, cerca de 30 mil se concentram na Amazônia, onde o desmatamento atinge taxas alarmantes. A harmonia, popularmente conhecida como equilíbrio ecológico, está sendo perturbada e as consequências são desastrosas. Uma primeira e bem evidente consequência é a extinção de espécies animais e vegetais. Só para dar uma ideia da proporção alarmante com que a taxa de extinção vem crescendo, vamos tomar as aves como exemplo. Até o ano de 1700, 10 espécies de aves foram consideradas extintas no planeta. De 1700 a 1900, num período de apenas 200 anos, 90 espécies desapareceram. E de 1900 em diante, calcula-se que desapareça uma espécie ou subespécie por ano. A derrubada da mata também provoca enchentes. Como? A folhagem da floresta amazônica intercepta uma parte das águas da chuva que, por isso, não chega ao solo. Com a remoção da floresta, essa água toda escorrerá para os rios. Muito bem. Vocês perceberam que esse texto é um texto bem técnico, ele traz muitas informações baseadas em pesquisas, né? Então tiveram vários números, índices e estatísticas. Então é um texto de divulgação científica, ok? Bom, agora a gente vai para a parte... importante, olha só, o dicionário sempre em mão. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer palavra, consulta esse dicionário, combinado? Vamos treinar então? Bom, questões de interpretação de texto, a gente sabe que são questões relacionadas ao texto que a gente acabou de ler. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão ter 5 minutinhos para responder essas questões. Anota no seu caderno e não esquece de colocar no chat que depois a gente também vai estar vendo aqui, combinado? Vamos dar uma lidinha, olha só, a primeira questão diz, qual o título do texto? Questão 2. As florestas tropicais cobrem quantos % da superfície da Terra? E a questão 3, até o ano de 1700, quantas espécies de aves foram extintas do planeta? Lembre-se, vocês têm o texto como apoio para poder pegar essas informações. 5 minutinhos, vocês já podem responder e colocar no chat. Muito bem, estou vendo aqui, tem bastante gente já respondendo no chat, continue. Ó, já tem gente respondendo aqui. Olha só, a Maria Eduarda disse que o título é desmatamento, muito bem, já tem gente aí localizando no texto as informações explícitas, aquelas que estão claras e objetivas no texto. Muito bom, vamos continuando. Façam anotações e, se preciso, dê algum print para depois continuar a sua anotação. Olha, vários alunos aqui estão falando que o título é desmatamento, muito bem. Só mais um pouquinho. Olha só, já tem gente aqui também respondendo sobre a questão 2. Quantos % da superfície da Terra cobrem as florestas tropicais? O Pietro disse que são 3%. Vamos ver se isso está certo? Vamos verificando.
Vamos lá? Vamos voltar para o texto para a gente verificar essas questões? Bom, na primeira questão, ele perguntou qual é o título, não é isso? Olha só o título aqui, gente. Desmatamento. Este é o título deste texto científico. Então, é uma informação explícita, ela está clara. Eu consigo localizar lendo o texto novamente. Na questão 2, ele pergunta: as florestas tropicais cobrem quantos por cento da superfície da Terra? Olha aqui no segundo parágrafo, gente. As florestas tropicais que só cobrem 7% da superfície terrestre. Então, qual é a resposta correta? 7%. Ok? Então, eu preciso localizar essas informações, lendo e relendo quantas vezes forem necessárias no meu texto. Ok? E a última questão, ela está na nossa segunda parte aqui. Olha só, no segundo parágrafo aqui na terceira linha. Até o ano de 1700, 10 espécies de aves foram consideradas extintas. Ok? Então, quem colocou essas informações está correto. Vamos continuar? Vamos lá? Bom, agora a gente vai seguir aqui para o nosso próximo slide, que é a nossa próxima leitura, que é só um pedacinho de um conto que a gente já conhece, que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá? Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquela, e com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando, ia lá visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito. Mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então, chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme de pelo escuro e olhos brilhantes. Muito bem, a gente vai parar aqui nessa partezinha do conto. A gente sabe que ela continua, mas é só para a gente trabalhar algumas questões. Vocês conseguiram perceber que os dois textos são diferentes? Vocês perceberam que o texto de divulgação científica é um texto mais técnico, ele traz informações precisas em cima de pesquisas e aprofundamento, enquanto o conto de fadas é uma narrativa, é um diálogo onde um narrador conta e personagens conversam. Tudo bem? Bom, vamos para as questões então. É o mesmo treino, tá? São informações que a gente vai localizar no texto. A primeira questão. Ah, não esquece de colocar no chat, tá? Eu quero todo mundo participando, colocando as respostas e anotando no seu caderno depois também. A questão 1. Onde morava a avó de Chapeuzinho? Questão 2. O que a mãe de Chapeuzinho colocou na cesta para a vovó? E a questão 3. O que Chapeuzinho encontrou quando caminhava pela trilha? Olha só, vamos pedir para colocar de vez em quando o texto para os alunos poderem acompanhar e procurar aí alguma informação. Se for preciso, alunos, deem um print aí nas questões, anotem e vamos procurar responder essas questões.
Não esquece de colocar no chat. Na primeira questão, a pergunta é: onde morava a avó de Chapeuzinho? Tentem localizar essa informação aí no texto. Na questão 2, o que a mãe de Chapeuzinho colocou na cesta para a vovó? E a questão 3, o que Chapeuzinho encontrou quando caminhava pela trilha? Olha só, alguns alunos responderam aqui no chat que a vovó, ela morava na floresta. Sim, ela morava na floresta, sim, mas tem uma coisa bem específica no texto, onde fala exatamente onde ela morava. Ela morava onde? Num apartamento? Ela morava numa cabana? Eu tenho que localizar essa informação para responder a minha questão. Olha só, o Gabriel disse aqui numa casinha no interior da mata. Muito bem. Olha que bacana, tem bastante gente participando aqui no nosso chat. O Gabriel, ele falou que a mãe da Chapeuzinho colocou na cesta para a vovó broinhas, um pote de geleia e tablete de manteiga. Muito bem. São informações que estão explícitas no texto, elas estão claras, objetivas, né? Então vamos lá ver o que a gente errou aqui? Vamos lá nas questões. Então, onde morava a avó de Chapeuzinho? Vamos procurar lá no texto? Onde morava a avó de Chapeuzinho? Olha só, aqui já nesse parágrafo, ele fala, além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. Olha aqui a minha resposta para a primeira questão. Onde morava a avó de Chapeuzinho? Morava numa casinha no interior da mata. Tudo bem, gente? Vamos lá. O que a mãe de Chapeuzinho colocou na cesta para a vovó? Então, olha só, já na segunda parte do texto, ele fala que a mãe arrumou as broas em um cesto, olha aqui, as broas em um cesto e colocou também um pote de geleias e um tablete de manteiga. Vocês perceberam que são informações que estão no texto? São informações claras, eu só preciso localizá-las. E a última, ele pergunta o que a Chapeuzinho encontrou quando caminhava pela trilha. Já no finalzinho a gente encontra essa resposta. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme de pelo escuro e olhos brilhantes. Essa é a resposta da terceira questão. Ok, alunos? Bom, o que a gente viu, então, sobre esses dois textos, que é muito importante a gente lembrar? São textos diferentes, porém, com funções diferentes, né? Se apresentam de formas diferentes, mas eu consigo fazer a interpretação dele e responder questões. Quando o professor na sua sala ele pede para você interpretar um texto e coloca algumas questões, é importante que você leia e releia diversas vezes o texto. A leitura, ela é um hábito diário e a gente só aprende a ler lendo, a gente aprende a escrever escrevendo. Então, coloquem no hábito de vocês uma leitura diária, seja de um gibi, de uma história, do gênero que você gostar. É importante também você identificar que todos os textos vão apresentar pontuações e é necessário que, ao ler, você faça as entonações e as pausas corretas até para o seu próprio entendimento desse texto. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido que encontrar informações explícitas dentro de um texto é você encontrar as respostas para as questões
sem você precisar subentender nada, tá? Ela está escrita no texto, basta você localizar. E é isso. Então, eu espero vocês até a próxima aula. Aproveitem o dia para terminar de ler e façam as anotações no seu caderno. Até a próxima!